Bora, turma! Vamos fechar com chave de ouro? Então vamos falar sobre pesquisa de desligamento. Vocês já me ouviram falar em outros momentos, eu vou repetir porque é importante. É nesse momento que a gente tem as melhores ferramentas para melhorar o nosso processo, para incrementar o nosso processo. É um momento crucial onde a gente consegue entender onde nós erramos. Errou! Como a pessoa está se desligando, ela tem a possibilidade, a abertura de falar o que ela pensa. Só que para isso acontecer, a gente tem que tomar um certo cuidado, tem que se organizar, tem que usar ferramenta. E o que acontece? Se a gente não se preocupa em melhorar continuamente, o nosso processo de retenção de profissionais, ele não vai melhorar. É como se fosse uma fogueira, imagina uma fogueira. Quanto mais galho você põe numa fogueira, o pior que pode acontecer é ela ficar do mesmo tamanho. Você concorda? Porque aquela lenha vai sendo consumida. O processo de retenção também é assim. Se você não estiver constantemente alimentando e melhorando, a tua empresa vai decrescer. Você vai perder mais profissionais de qualidade. Só para vocês terem uma noção, segundo a Qualtrics, custa cerca de 33% do salário anual de um funcionário contratar um substituto. Você entende? A alta rotatividade afeta tudo. Afeta engajamento de funcionário, afeta clima, afeta meio ambiente profissional. Então a gente tem que tomar ações, entender as situações para que a gente consiga conquistar a atenção das pessoas que estão conosco para que elas não queiram sair. Só que eventualmente, se isso acontecer, a gente precisa aprender a tirar proveito. Então o lance da pesquisa de saída é a gente conseguir de maneira orgânica criar dados e insights para entender o que está acontecendo, por que a pessoa saiu, o que eu poderia ter feito para não sair, aonde eu podia ter evitado. Agora, olha que interessante, essa entrevista de desligamento é importante que você faça antes de desligar a pessoa. Parece tem coisa que a gente fala assim que parece que não é importante, né? No meu processo de desligamento, durante muito tempo, o processo inteiro ocorria. Eu tirava o acesso aos e-mails, tirava acesso à empresa, tirava o crachá, e daí depois vinha uma pesquisa. Mas qual que é a chance dessa pessoa responder essa pesquisa? Entendeu? Eu não trabalho mais naquela empresa, dane-se, ela ignorava. A partir do momento que eu consegui incluir essa pesquisa no meio, do tipo assim, se você não responder essa pesquisa, o negócio não vai para frente, sabe uma forçadinha assim para a pessoa responder? Aí o negócio funciona. Então, esse processo de pesquisa tem que vir antes. E aí a gente precisa organizar mais ou menos o que a gente quer saber, né? No meu caso lá, a minha empresa é como se fosse uma prestadora de serviço para os associados. Os associados, os corretores, eles meio que contratam a minha empresa e a minha empresa presta serviço. Então é como se fosse uma pesquisa de satisfação com o cliente. Você pode fazer isso também. Tem várias coisas que é bom saber. Você tem que entender o teu processo, entender a tua empresa, entender a tua relação com o teu cliente e montar as perguntas. O que é bom vocês saberem? Por que o funcionário está saindo, qual é o motivo? Os seus comentários, os comentários que ele tem sobre a função dele, sobre o gerente dele, sobre a equipe, como se fosse uma avaliação da equipe que ele está. Opinião sobre a organização como um todo, clima. Perguntar o que você poderia fazer para a pessoa não sair, por exemplo, uma boa. E a ideia de você fazer isso é justamente aumentar a retenção de talento, manter a equipe sempre feliz e engajada, entender o que está afetando negativamente na empresa, compreender se os problemas que estão acontecendo ali para aquela pessoa ter saído são pontuais ou se são crônicos. E obviamente que sempre alinhar expectativas dos colaboradores com a empresa. Isso é extremamente importante. Tem um livro do Richard Finnegan que chama Rethinking Retention in Good Times and Bad. Basicamente é repensando a retenção nos tempos bons e nos tempos ruins. E ele explica isso, que essa pesquisa de saída é importante para coletar feedback e ajudar a identificar problema. Tá aí um livro muito bom aí para vocês procurarem se vocês quiserem. Vamos lá. Dentro da pesquisa, o que é importante a gente ter em mente para organizar e fazer o processo rodar? A primeira coisa é estruturarmos perguntas para identificar os pontos fracos. Então, a sacada é pegar insight valioso, o que está funcionando bem, o que precisa ser melhorado. Com essas informações, a gente vai identificar melhor os nossos pontos que estão ruins, nossos pontos fracos, e aí a gente consegue implementar mudança.
certo? E aí é interessante que a gente utilize algumas ferramentas, como sempre. Você sabe, não é nem novidade, não preciso nem falar, né? Que a gente sempre traz alguma coisa para vocês aplicarem no dia a dia, na prática. E aqui, a dica que eu queria dar para vocês é utilizar software de pesquisa. Porque senão fica muito pessoal. O negócio tem que ser meio impessoal. Já existem vários softwares de pesquisa. Tem, por exemplo, o SurveyMonkey, que eu uso bastante na minha empresa e que é gratuito, funciona bem pra caramba. Hoje em dia na minha empresa, eu acho que eu já comentei com vocês em outras aulas, eu faço uma pesquisa de NPS. De 0 a 10, o quanto essa pessoa indicaria para um amigo ou conhecido trabalhar na minha empresa. Eu faço uma política extremamente robusta para que eles falem de mim no Glassdoor, falem da minha empresa no Glassdoor. Então a minha nota está sempre atrativa. Eu sempre faço de uma maneira que as pessoas de fora olham e chegam à conclusão de que é bom trabalhar nessa empresa, porque as pessoas que estão lá, as pessoas que tentaram entrar lá e as pessoas que saíram falam bem dela. Só que para isso a gente precisa dar uma organizadinha, né? Então tenta utilizar uma ferramenta. Meu, Fernando, não me dou bem com ferramenta, eu não vou contratar mais nada, não vou... Usa o Google Forms. No Google Forms dá até para você fazer a regrinha de NPS. Você faz lá as pesquisas, você vai ver que vai dar super certo. E aí a gente vai montar um passinho, passo a passo, para conseguir pelo menos fechar todas as arestas de uma entrevista, uma boa entrevista de desligamento. Então, primeiramente, a gente vai falar das questões, quais questões a gente vai perguntar, vai utilizar a ferramenta, que é o que eu estou falando do SurveyMonkey, vai criar esse formuláriozinho, vai coletar os dados, analisar e ver o que pode melhorar. Isso aqui é em todo canto. Você vai falar, por exemplo, de Big Data. Meu, os dados coletados, eles não significam nada. A gente tem que olhar esses dados e analisar. Faz sentido, né? Então, a gente vai definir os objetivos da pesquisa. Por exemplo, por que você decidiu deixar a empresa? Como você avalia o ambiente de trabalho e a cultura que você está? Como você avalia a comunicação com seus colegas e seus superiores? Você recebeu feedback e reconhecimento adequado pelo seu trabalho? O que a empresa poderia ter feito para mantê-lo aqui? Então, por que você precisa entender o objetivo antes de fazer as questões? Para você direcionar as questões para a pessoa responder o que você está procurando. Ontem ainda eu estava falando com uma das meninas que me ajudam no processo de recrutamento, ela estava reestruturando o processo e ela fez uma pergunta que era sobre um software que a gente usa. Só que como a minha empresa é uma franquia, eu não posso escolher o software que eu uso. Ele é mandatório. Daí eu peguei e falei assim para chamar a Bárbara, para a Babi. Babi, por que você está perguntando sobre o software se eu não tenho a opção de melhorar? Eu tenho que entender o objetivo, né? E outro feedback que eu dei para ela, tava espetacular o processo que ela montou. Mas é que a gente tem que conversar, melhorar, né? Duas cabeças pensam mais que uma. E outra coisa que eu falei para ela é que o processo de desligamento dela tinha 12 perguntas. Meu, para uma pessoa que está se desligando, 12 perguntas é muita coisa. Ele vai olhar e falar, meu, não vou responder isso aqui não. Ou vai responder tudo sem atenção, né? Sem dar a devida atenção. Então a primeira coisa que você tem que entender, pensar é o que eu quero com esse, qual que é o meu objetivo, o que eu quero com essa pesquisa. E daí aplicar essas perguntas dentro de um software, dentro de uma ferramenta. Aqui tem um vídeo da gente mexendo no SurveyMonkey para vocês verem como funciona. E daí você vai criar esse questionário, esse formulário. Pode ser simples. Eu sempre falo isso. Não precisa, sabe o ótimo inimigo do bom, esse clichêzão? Meu, se você não consegue fazer muita coisa, começa fazendo alguma coisa. Qualquer coisa é melhor. Porque daí você já vai conseguir sentir o paladar ali do que tem que ser mudado, do que tem que ser melhorado. Então aqui tem um exemplo. Ó. Por que você está indo embora? No caso do pedido de demissão. Então aqui a gente tem um exemplo de pergunta aberta. A pessoa pode escrever o quanto ela quiser. Ela pode expressar suas emoções. E embaixo tem uma pergunta fechada, que é qual a probabilidade de você recomendar a empresa aos seus amigos e familiares, cara abaixo. Vocês já me viram falar várias vezes sobre isso aqui, essa pergunta NPS, né, de 0 a 10, etc.
Tem um livro que fala sobre isso, que se chama A Pergunta Definitiva, do Fred Reichelo. É um livro que baratinho, custa acho que em torno de R$50, e ele explica o poder dessa pergunta de 0 a 10 e o poder da pergunta ser para os seus amigos e familiares. É importantíssimo isso. No meu caso, eu utilizo o NPS com uma pergunta aberta. Então eu falo, de 0 a 10, tal, abaixo descreva o que você acha, fale mais para mim. E já falei isso para vocês também. Eu faço isso durante todo a jornada, o ciclo de vida do meu colaborador. Diariamente ele pode me dar nota. Tipo assim, o cara pediu um copo d'água, a pessoa pediu um copo d'água. Veio o copo d'água, vem um NPS. O que você achou desse copo d'água? Tava muito, copo meio cheio, copo meio vazio, veio muito gelado, demorou muito para chegar. É importante a gente ficar medindo isso a todo momento. Principalmente aonde? No offboard, obviamente. Daí o que vai acontecer? A galera vai responder, geral, você vai ter um monte de resposta, você vai conseguir coletar um monte de informação. Essas informações coletadas, elas têm que ser organizadas de alguma maneira. Para quê? Para que a gente consiga analisar os resultados. Parece óbvio, mas não é. Muita gente gasta horas fazendo relatório, horas fazendo questionário, horas fazendo formulário, vai lá, contrata a ferramenta de pesquisa e não faz nada com os resultados. Ou pelo menos só lê e não leva para frente. Não pode só ler e levar para frente, a gente tem que compilar esses dados e esses dados têm que fazer algum significado, tem que dar algum resultado, de preferência numérico. Por isso que esses resultados que vão vir dos formulários, eles podem vir de duas maneiras. O primeiro é quantitativo e o outro é qualitativo. O quantitativo é você chegar num número que represente alguma coisa. O NPS é quantitativo. Ou, por exemplo, qual a percentagem de pessoas que saem por causa do salário? É um número, vai vir um número para você. E daí com esse número você consegue tomar decisão. Com esse número você consegue ver o que você pode fazer, onde você pode melhorar. Mas também é mais difícil, mais delicado, mas também é possível trabalhar de maneira quantitativa. O quantitativa, ele é mais intangível, né? Então, por exemplo, permita que os seus colaboradores descrevam a experiência que eles têm na empresa. Daí vai vir um texto para você. E daí você lê esse texto, interpreta e toma as decisões. Precisamos melhorar um pouco de cultura, precisamos melhorar o onboarding, a maneira como a gente traz, a linha de pensamento que a gente traz. Lá quando o colaborador, o funcionário entra, está diferente do nosso offboarding. A gente precisa comunicar melhor, porque é um ciclo, você entende? É um ciclo, a pessoa sai, ela volta, ela lembra. E aí, a partir disso, você vai ter subsídio para implementar essas melhorias identificadas. De nada adianta você fazer tudo isso, chegar a uma conclusão e não tomar nenhuma ação. Então você vai concluir algo sobre seus processos de offboard, vai chegar à conclusão de que, a gente não está dando apoio, a gente prometeu um plano de desenvolvimento individual e não fez, a gente não tem planos de desenvolvimento para eles, a gente precisa melhorar em ABC. Bora melhorar? Vocês vão perceber que isso, assim, o resultado vem muito rápido. Porque a turma que está ficando está vendo os esforços que vocês estão fazendo para melhorar cada dia mais. Vem na minha que vai dar certo. Gente, para finalizar, uma atividade de fixação. Por favor, com base nos arquivos aula 8, exemplo pesquisa de saída, e aula 8, template pesquisa de saída, monta aí um questionário para a gente com 10 perguntinhas que incluam também as seguintes questões. Quanto sua empresa foi clara e seguiu com o processo pré-estabelecido para demissão na visão do seu colaborador? Quanto o colaborador se sentiu respeitado na condução do gestor e dos envolvidos da matriz RACI do desligamento? Lembra da RACI? Em uma escala de 0 a 10, o quanto o desligado indicaria a empresa para um amigo ou colega trabalhar? Essa aí pode ser de pergunta fechada. Faz aí com carinho, dedicação, terminou, faz o upload pra gente aí no portal do aluno e a gente se vê na próxima. Gostei muito de estar com vocês. Até mais, gente!